As pessoas têm que entender, a gente é uma cultura de resgate, de inserção, de pluralidade, né? Eu acho que esse é o meu ápice, eu acho que não quero fazer outra coisa. Porque eu achei e me sinto completo fazendo o que eu faço, que é o grafite. Olá, pessoal. Meu nome é Maria Simone, mas no grafite minha tag se assina MS. Então, meu nome é Fábio Brito, né? Mas na rua eu assino como Cabeça de Lata. Meu nome é Edson Oliveira, eu assino como Mosh, né? M-O-S-H, Mosh, tô artista visual, tatuador e grafiteiro. Oi, eu sou Samuel Cardoso, assino como Samu nas ruas. E aí, galera, salve, salve. Eu sou PJ, eu sou um dos idealizadores do Festival Grafigês. E a arte, ela, como para muita gente, ela entra primeiramente através dos filmes, né? A gente vê aqueles grafites, revistas. O contato com a arte eu tive desde muito cedo, né? Desde 2000 eu trabalho com pintura, né? Sou pintor letrista. E há uns 3 anos eu ingressei pro grafite, né? Onde consegui viajar para vários estados já, né? Levando a arte. Eu só vivo do grafite, só tinta grafite. Faz pouco menos de 2 anos que eu comecei a fazer trabalhos comerciais. No primeiro ano de grafite, sim, eu já comecei a juntar uma grana para comprar tinta. E no fim do ano eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava e comecei a investir nisso. Graças a Deus eu tenho conseguido pagar as contas lá de casa, às vezes com muita dificuldade, mas a gente consegue, né? E isso aqui me completa demais. Eu acho que esse é o meu ápice, eu acho que não quero fazer outra coisa, porque eu achei e me sinto completo fazendo o que eu faço, que é o grafite. É minha 4ª vez aqui no Grafigês. Eu vinha pela primeira vez, amei, gostei muito, né, do acolhimento das pessoas que organizam esse festival, né, porque o Grafigês, ele, para além de um festival nacional de grafite, ele é também uma celebração entre amigos, né, que é da cultura hip hop, onde você reúne as pessoas que são mais queridas, pessoas novas também que vêm para conhecer, e a gente vem pintar, né, para mostrar um pouco do nosso trabalho. Então, hoje estar aqui no Grafigês para mim é como se fosse o meu lazer, as minhas férias, porque aqui não é algo, eu vou porque eu quero só pintar, deixar a minha marca, porque eu quero colocar mais algo em algum lugar do Brasil, não. Eu vou porque eu me sinto bem, porque eu me renovo a cada ano vindo pra cá. Isso é verdade, porque o Grafigês foi meu primeiro festival de grafite fora do meu estado. E pra mim, assim, é algo que me renova a cada ano. Então, quando tem um Grafigês, eu venho, porque aqui eu vejo as pessoas que organizam. Tem o PJ, vem o Ricardo, vem o Mac, vem a equipe, né? Então, é uma família que acolhe a gente. Então, estar hoje aqui pra mim é muito importante, né? Pra minha vida, é importante pra outras pessoas também que me acolhem. Então, pra mim, é muito massa estar aqui hoje. E a importância da arte, cara, na vida de uma pessoa, ela é incrível. Porque eu posso se dizer que a arte, ela mudou a minha vida, né? Eu sou o filho mais novo de uma família de 10 irmãos, onde a gente passava muita dificuldade, meu pai morreu muito cedo, eu tinha 2 anos só, então a gente passava muita dificuldade mesmo. E quando eu comecei a trabalhar com a arte, né, com a pintura, foi onde eu comecei a levar dinheiro para casa e foi melhorando, né? E isso aí tem me proporcionado uma vida hoje financeira muito boa, entendeu? Acho que eu comecei na arte bem criança mesmo, uns 8 anos de idade, sabe? Bem criança mesmo. Eu lembro até a referência que eu tive quando eu tava começando, né? Foi uma colega de aula da primeira série, do primário. Até hoje eu consigo lembrar direitinho, foi uma coisa que me marcou muito mesmo. Que ela fez um desenho de uma mãe segurando uma criança assim, perto de uma árvore. E quando eu vi, cara, eu digo, rapaz, bicho, é isso que eu quero também, eu quero aprender isso. É difícil definir assim, um ponto inicial. Claro, mas os artistas vão dizer na infância. Eu também comecei desenhando na infância, caderninho, pra cima e pra baixo, desenhava tudo que eu via.
Dragon Ball Z, mangá, revistinhas, desenhava. E também cotidiano. Tô vendo uma coisa ali, uma fruta, desenhar. Porque referência não falta, o mundo tá aí. É só a gente passar a olhar. Como eu te falei, meu pai chegou a fazer na parede do quarto, quando era muito pequeno, um pica-pau. E eu sentia a vontade de desenhar na parede. Quase que, por mais poético que seja, a parede chamava. Mas chegou num determinado momento, principalmente na juventude ali, na adolescência, deu uma pausa nos desenhos. Não parei na arte, fui aprender, por exemplo, a tocar violão, aprendi sozinho. Então, tô na música, é arte, tô fazendo arte também. Mas essa rotina e a pressão também social de que arte não dá dinheiro, você tem que fazer uma profissão mais lucrativa, vide engenharia. Quando fala coisa perto de arte, seria arquitetura. Nunca docência de arte, nunca nada. É sempre medicina. Nada contra também são essenciais, mas sem arte, uma sociedade ela trava. Não existe. Tudo tem arte, sabe? A arquitetura é arte que a gente mora dentro. Tudo tem arte. Então não tem pra gente correr. Uma propaganda tem arte. Uma coisa feia tem arte, pô. Não tem que correr. Porque arte não é só bonito, arte é tudo. O muro eu acho que é o nosso maior contato direto com a sociedade. Dito isso, se a gente faz aqui e passa uma criança, essa criança vai no futuro, ou talvez chegando em casa, pegar um lápis, poxa, eu também vou fazer, eu posso. Olha aí, ó, a gente tem a prova aqui. E daqui a alguns tempos, estão pegando umas tintas, uns spray, e indo pra rua, sabe? Ou então fazendo outra coisa, ou então fazendo dança, teatro, perceber que existe um fazer artístico que é possível viver dele, por mais que seja difícil. E mais difícil ainda é estar na profissão que você não gosta. Isso aí é péssimo. Então, assim, é melhor tá dentro do percalço, no que você gosta, e aí você tem feito tudo mesmo, porque você gosta, do que você seguir um caminho triste. A vida é só uma, então, olha, hoje eu tô aqui dando entrevista em Araripina, tô aí, ó, quem diria que eu poderia influenciar quem passa por aqui, sabe? Eu acho que a maior referência que eu tive até hoje, que eu falo pra todo mundo, foi o WG, lá de Teresina, porque ele foi um cara que sem ele eu tinha demorado mais para aprender, né? Tinha demorado mais para fazer aqui na cidade. A partir disso ali, eu digo que para mim foi um divisor de água, sabe? Porque depois desse contato que eu tive com ele, trouxe conhecimento para minha cidade e eu digo, rapaz, eu quero fazer isso. Aí foi a partir daí, lá no muro da Rua do Padre, onde aconteceu o segundo encontro, foi lá onde tudo começou. Eu sempre tive o grafite lá no começo, bem quando eu nem grafitava, assim, quando eu nem sabia o que era mexer com spray. Eu via que o grafite ele era uma forma livre de você denunciar, de você se expressar e falar algo que estava acontecendo, que você não conseguia falar com palavras, mas com spray, com a lata você conseguiria falar. O grafite ele mostra para a sociedade, e o que eu quero mostrar também é que existe outro mundo. E na arte você encontra essa forma de mostrar isso, sabe? De dizer, ó, olha pra gente, ó, a gente existe aqui, eu tô aqui, eu existo. E a minha arte ela tem que ser vista. Acho que é isso, a minha arte ela tem que ser vista e a cultura também, ó, a gente precisa de cultura, acho que é isso. Acho que a gente precisa de cultura, a gente precisa de coisas básicas, sabe? Que muda, que transforma a vida de vários jovens. De defender uma bandeira que é a bandeira da cultura. Defender uma bandeira que é a bandeira da cultura que salva vidas, que muda, que transforma um jovem, que me transformou, que me salvou. Pronto, acho que eu falei tudo. A arte me salvou. Me salvou porque em 2008 eu perdi minha mãe. Minha mãe foi quem mais me incentivava, sabe? E ela, nesse tempo eu nem grafitava ainda, eu ia para as rodas de break, para os ensaios, ela sempre incentivava, ela sempre perguntava: poxa, tu não vai hoje para o ensaio de dança não, hoje? E aí isso me dava, me encorajava, né? Me dava motivação para me continuar. Então, a minha mãe ela foi uma pessoa que me incentivava muito, me motivava muito. E os trabalhos que eu faço eu sempre homenageio ela, eu sempre dedico a ela, porque acho que sem ela eu poderia ter continuado, eu poderia ter atrasado um pouco, né? Acho que, entre aspas, né? Ter aprendido muito tempo depois. O meu grafite, ele é um autorretrato, que é uma persona, que é uma personagem, né? Que é uma das técnicas do grafite. É uma personagem mulher,
E eu sempre coloco algo nela diferente. Eu diferencio ela pela cor do cabelo, eu diferencio ela em algum detalhe que chama atenção. O estilo da minha personagem, ela reflete mais a mulher do olho fechado, que ela quer dizer que ela prefere fechar os olhos para não ver tanto a maldade do mundo, porque eu sou uma mulher que sofri muito, né, por questões mais familiares, já sofri violência doméstica. Eu fui uma mulher que queria muito trabalhar, ter a minha vida, conseguir fazer algo bom, e eu fui tirado aquilo muito cedo de mim. Então eu consegui me libertar através da arte. Quando eu comecei a grafitar, eu achava muito bonito. Mas depois que veio algumas situações familiares, o grafite para mim foi um refúgio. Então aquilo dali me despertou algo que eu poderia, eu posso pintar, eu posso refletir, eu posso passar uma mensagem na parede através de uma mulher, porque eu posso saber que vai ter outra mulher que ela vai se sentir contemplada com aquilo. Então eu posso ser o que eu quiser. Não pode ser uma grafiteira, mas eu posso ser uma advogada, eu posso ser uma estudante, eu posso ter minha liberdade, eu posso ser feliz. Então, o meu autorretrato é isso, é uma personagem mulher que ela reflete a força da mulher, que ela pode sim se renovar. E coloco sempre um girassol, que ele quer dizer a valorização da vida, a valorização da mulher, da força. Então é isso que eu gosto de passar, que eu quero passar nos meus grafites. Sim, o meu persona, ele é o Samu, né? Que é assim como assino na rua. E ele nasce de experiência, de vivência e de situações que eu vivi quando criança, né? Sempre quando eu coloco ele assim em algum mural, é sempre ele fazendo uma brincadeira, ele com uma baladeira, ele empinando uma pipa, ele querendo derrubar um passarinho, que era coisa que a gente fazia quando era criança. Quando a gente ia caçar de baladeira com os amigos, passava o dia na rua. Então sempre quando eu coloco ele, sempre vai ter uma experiência por trás daquilo. Eu acho que a infância em si, eu procuro resgatar isso da nossa vida, né? Da nossa fase, a real importância que é viver uma infância bem vivida, né? Uma infância que você viveu bem, você não vai passar dificuldade na sua adolescência, na sua juventude, porque você já é uma criança completa. Então você vai sempre procurar viver algo além da sua infância, entendeu? Estamos falando de contadores de história. E nós, enquanto artistas, também contamos uma história a partir do visual. E aí, lembrando o tema do grafigesso, que é escritos ancestrais, antes da palavra, antes da fala vir, o desenho. Era a forma da arte rupestre acontecer. Via o que desenhava, fazia as inscrições, aquilo ali não é aleatório, existia muita técnica. Quando a gente estuda, eu estudei, porque eu estou na Escola de Belas Artes, a gente estuda história da arte e estuda arte parietal, que é a arte de rupestre, não é aleatório. Existia um saber passado. E outra coisa, as crianças e as mulheres estavam presentes. Não era uma arte feita somente por homens, era uma arte feita por todos, porque todos consomem a arte. Então, para mim, fazer isso aqui é uma linha direta com a arte parietal de quem estava aí na... Pensa aí, no mundo que não tem nada disso, pau tá quebrando, bicho, maluco, entra na caverna para desenho, tem que ser muito importante para isso. Tem que ser muito importante para que, no momento que depende da vida dele, fazer a caça, para ele se alimentar, ele consegue entrar na caverna, focar no seu desenho, para que outros façam isso por ele. Essa vontade de marcar o local, de mostrar estivemos aqui. E se hoje acaba tudo? Acabou tudo. No futuro, tiver alguém pesquisando, essas também serão as novas artes ancestrais. Então, assim, é um link. A gente está fazendo o que os antepassados faziam, do nosso jeito, da nossa época. E no futuro, vão fazer da dele. E assim espero que mantenha. Então, a gente está aqui hoje para que no futuro tenham outros grafiteiros também levando a arte dentro, porque a gente não é eterno. O grafite também não é. O muro também é efêmero. E é também um tapa na cara da comunidade artística que quer sempre uma arte perene. Não, às vezes ela tem que ser efêmera, para dar espaço para que outros venham. Os indígenas pensam assim também. Rito ancestral pode ser um tema muito amplo. Você pode encarar de diversas maneiras. Mas se você abstrair um pouco, um desenho, como eu estou fazendo aqui, de seguir os pontos que é voltado para as crianças, é um princípio de um escrito ancestral também. Pegando esse nome e buscando estender ao máximo. Porque o próprio grafite vai fazer essa conexão. Porque a gente está fazendo o que os antigos faziam, da nossa maneira. Essa é a nossa escrita ancestral, sabe? Quando eles iam retratar os bois, é porque eles viam os bois.
A gente retrata cacto porque a gente vê cacto, a gente retrata pássaro porque a gente ou sente como um pássaro, ou vê pássaros, ou teve pássaros nessa história, ou gosta da figura, porque também não precisa ser uma figura real, pode ser uma figura criada. Porque a arte é isso, não é ficar preso ao mundo real, é dar também a nós, humanos, uma possibilidade de expandir na nossa mente. Cara, eu imagino algo mais grandioso, né? Um ponto de cultura para o hip hop aqui em Araripina, eu imagino isso. Onde a gente possa ter esse espaço para trabalhar tanto a questão da dança, a questão do grafite, a questão do rap também que aqui tem, mas que precisa de um incentivo. Eu almejo evolução, né? Eu almejo investimento da minha parte também, como artista, né? Que a gente está sempre crescendo, graças a Deus o festival Grafigesso, ele foi um divisor de águas também em questão de valorização, né? De incentivo também, porque outras pessoas viram, não só a própria cidade, mas outras pessoas ao redor viram o tanto que o grafite é forte aqui na cidade e quanto que ele muda, o quanto que ele transforma os bairros, né? Você vai para um bairro, por exemplo, Vila Bringel, o Rua do Padre também, e você vê outra cara hoje, as pessoas estão mais alegres, né? Mais satisfeitas com a arte que foi deixada lá. A arte na periferia, ela é muito importante, né? Na questão da molecada que está crescendo, porque a criança, né, em si, ela se espelha no que ela está vendo. Então, se ela vai ver uma coisa errada, infelizmente, ela vai se envolver. Mas se de repente ela vê uma arte, né, como hoje a gente estava pintando aqui, passou crianças, né, a gente trocou ideia, eu falei até para uma criança aqui, você gosta de desenhar? Ele falou que sim. Então eu falei, se inspira, começa, desenha, pratica, que futuramente você vai estar com nós aqui pintando, né? E o Grafigesso, cara, ele tem um peso muito importante na minha carreira, porque foi o primeiro evento que abriu as portas para mim, né? Até então eu não tinha participado de um evento grande, me inscrevi no Grafigesso, né? Fui selecionado, né? E o PJ, o Ricardo, o Marquinhos são uns caras que são referência, né? Na questão do grafite, né? Do Pernambuco, entendeu? Então a cultura hip hop, ela já nasceu dentro das periferias. Mesmo assim, a gente foi muito marginalizado e ainda é muito marginalizado. Mas por conta hoje da modernidade, das redes sociais, a comunicação o acesso ficou muito mais fácil, a gente está conseguindo quebrar muitas barreiras, né? Porque o grafite hoje está em museus, né? O artista hoje está sendo reconhecido, está conseguindo viver da sua arte. Mas ainda sofrem preconceito. Um festival desse de grafite, dos encontros, eles são importantes, porque ele vai fomentar, mostrar para a sociedade que não conhece a nossa arte o que é de fato. Porque quando você fala assim, você é uma grafiteira, vixe, às vezes a pessoa pensa, grafiteiro, tem essa profissão, a gente já é marginalizado, já acha que a gente não faz nada, acha que a gente não consegue, né, se manter do nosso trabalho. Eu entendo o picho com estética. O grafite é uma família porque lá fora não tem essa instituição. No Brasil tem. No Brasil, criaram uma lei dizendo que só tem, a única instituição é essa. Se for autorizado é grafite, se não for é picho. A única instituição na lei é essa. Fora isso, é só sociedade botando preconceito em cima. Eu não reforço esse preconceito. Eu acho que a expressão do grafite tem sua particularidade no Brasil, falando agora, e o picho também. O picho é nosso, é brasileiro. E quando ele vem para o Brasil, ele assume formas distintas. Então, assim, São Paulo, retos, verticais. Salvador, esticado. Você chegar em Salvador, o maluco pega uma parede aqui, vai esticando até lá, ele não quer saber. Bahia é assim, esticando, a gente estica as coisas. É isso, pegando o muro todo. A vibe. Rio de Janeiro, oprimido. Tá? Então, assim, cada região pegou o picho e transformou pra si. É também uma escrita ancestral. Baseia-se também em escritas ancestrais. A primeira lá, o picho e tal. Então, assim, esse ato de você marcar e gritar, eu estou aqui, é igual você falou, vocês me marginalizam, eu vou vir e vou escrever do tamanho do mundo e você não vai nem conseguir ler. Porque essa escrita aqui que vai ler são os meus, não vocês que me condenam.
Porque hoje, quando você faz bem que um grafite, mas a galera já trabalhou antes. PJ, a galera que faz eventos durante o Brasil, que trabalha e mora na periferia, ele já fez uma oficina de grafite, ele já pegou aquele moleque que tava na quebrada sem fazer nada, ele já chamou ele pra fazer um grafite. Ali ele começa a conversar com você, ele já chega na escola, cara, eu já fiz um grafite, eu conheci uma galera tal. Ele começa a se inserir dentro da escola de outra forma. Ele vai aprendendo a conversar com você, porque é uma cultura de paz, né, de resgate. Então ele já vai se transformando quando ele gosta. Então o hip hop ele não é para transformar o DJ, o grafiteiro, o MC. É uma cultura que ele tira aquela galera ali da quebrada, leva para dentro da escola e vai se inserir para ele ser um doutor. Então as pessoas têm que entender. Eu não estou aqui dizendo, aí, vamos fazer uma oficina para tu ser só uma grafiteira. Não. Você vai pintar, mas você vai estudar, você vai ter uma profissão, você vai se formar e mostrar que você é da quebrada, faz grafite, mas você é professora, você é médica, você é enfermeira, você é advogado. Então é isso. As pessoas têm que entender. A gente é uma cultura de resgate, de inserção, de pluralidade, né? De igualdade, de respeito. É isso que a gente traz. Então, a periferia abraça a gente, a vizinha já ajuda a gente aqui, a outra resgata, as crianças vêm. Gente, vem pintar nosso muro. Eles vão entendendo que é totalmente diferente do que, né? A comunicação, as pessoas que não conhecem, que não têm acesso, vai falando. Então, eles têm que realmente estar para entender o que é. Então, um evento desse, um festival desse, é de suma importância para dentro de uma sociedade. Tanto é que hoje a gente tem vários editais pelo Brasil que ele fomentam a cultura hip hop, não só a cultura hip hop, mas várias culturas periféricas. Então a gente está conseguindo chegar nos espaços que a gente nunca na vida imaginou, tá ligado? Eu acho que esses aqui, se você for chamá-los para fazer trabalhos em cidades, terão cursos atrelados ao trabalho. Aqui eles vêm botando uma vez pro seu, eu tô botando do meu. Ninguém vai mandar na gente, não, porque a rua também é de todos nós. Porque quando vocês botam propaganda, quando você enche a rua de anúncio luminoso, de sei lá das quantas, panfleto, campanha eleitoral, é um absurdo que faz com a cidade. Emporcar a cidade, poluem visualmente, casas abandonadas, maltrato dos próprios gestores. Eu acho que a gente, quanto artista, vê uma possibilidade dessa e pegar e dar uma cara nova com cor, eu acho essencial, sabe? E a prefeitura deveria, na verdade, dar um apoio, porque, tipo, nós estamos fazendo mesmo, a todo custo, vamos fazer o que a gente gosta. A gente está sempre buscando, na verdade, alguém que possa chegar junto, tanto somando no muro ou nos materiais, mas que o movimento seja só um, fazer arte na sociedade, sabe? Arte urbana, arte da rua mesmo, da rua pra rua, sem muito barreira, sabe? Direto, um diálogo direto, por mais que as imagens talvez nem sempre sejam claras. A arte não precisa ser clara. O que é preciso é haver a fruição estética. Você olhou, sentiu algo, a arte provoca, a arte é forte, como você falou. E quem percebe a força da arte quer neutralizá-la. Porque sabe que isso, quando a gente sair do papel e querer voos diferentes. E quem tá botando cabeça na gente não quer isso. Então eu acho que botar uma arte no muro também diz sobre isso. Uma arte que nasce na política, né? De fazer a diferença na base, na rua. A gente tem um documentário dos grafiteiros da cidade, quem estava aqui há 20 anos, há 25 anos. Pra gente estar aqui hoje, aqueles estiveram aqui lá atrás. Então assim, aqui do lateral tem horas, lá na ponta, horas. Eles trouxeram, de certa maneira, o grafite pro local, para inspirar outros, para que viesse PJ, para que viesse a gente dos outros locais, para esse movimento acontecer. Então assim, eu acho crucial esse movimentar, porque isso aí faz realmente as coisas acontecerem, né? E esses ganhos, na verdade, essas despesas monetárias, a gente sempre acredita que nosso universo em algum momento retorna pra gente, mas eu vim com um único intuito. Eu teria uma peça minha em Araripina e hoje eu vou sair daqui com mais de uma, então o intuito é esse e foi realizado. E não tem esse negocinho, eu sou melhor ou pior, não. Seu estilo é seu estilo, defenda ele, não tem problema. Traga o mais visceral possível, porque é o que a gente precisa, é a fruição estética mesmo da artista, para que a rua responda, né? É gigantesco o impacto. Você pode tirar
não somente do que foi pintado na rua, mas das pessoas que foram marcadas por aquilo que aconteceu. A gente realizou alguns eventos lá em Parnaíba e sempre o que as pessoas falam é isso, que vocês lembraram da gente enquanto os políticos nunca lembraram, porque nunca eles fizeram isso pela gente. E vocês estão vindo aqui, estão gastando às vezes o material de vocês, gastando dinheiro para viajar para cá, sem receber nada, só para deixar algo. Então acho que isso impacta e inspira também não somente os adultos, mas as crianças, que grande parte sempre estão com a gente, né? Ti, me dá uma lata aí, Ti, deixa eu pintar aqui. E a gente vai fazendo isso de alguma forma impactar a vida delas. Porque hoje é o PJ, amanhã pode ser uma criança dessa que está passando correndo. Então acho que isso é o fruto de cada evento desse que acontece. Antes da gente de acontecer o evento lá, o pessoal já conhecia o grafite que foi feito lá nas casinhas, né? Isso foi a referência para conseguir as casas lá do Adelino, né? Tanto que aquele paredão gigantesco lá que foi bem na entrada, né? O painel principal foi da moradora, né? Que é dona do posto que fica mais embaixo ali, para quem conhece lá no Adelino sabe, né? Então, quando a gente conversou com ela, quando eu fui conversar com ela para liberar o espaço, porque ali foi o espaço ideal para a gente. Não tinha como não fazer ali. A verdade é essa. E quando eu conversei com ela, ela simplesmente disse assim: vocês foram aqueles que fizeram lá nas casinhas? Eu disse: foi, a gente foi organizador também. Ela não pensou duas vezes, ela simplesmente disse: oxe, pode fazer, homem. Então, não tem nem o que dizer, né? A comunidade já conhece o trabalho que foi feito em outras comunidades e se tornou muito mais fácil para a gente conseguir também. Então é gratificante demais, cara, demais mesmo. Só tenho a agradecer mesmo a todo mundo que contribuiu para essa 4ª edição, né? Foi sensacional, assim, massa demais trocar essa ideia com vocês. E nos vemos na 5ª edição, se Deus quiser.